porque não temos som, a nossa adoração, ela nunca vai parar. Ela é eterna. Então, à medida que você conheceu e está conhecendo Deus, se prepara que o futuro é brilhante. E hoje também eu queria falar não só a questão dos óculos escuros, mas também o óculos, que é uma analogia. Aqui mesmo? Ok, esse aqui mesmo. É isso mesmo? Alô? Voltou? Onde que eu parei? Analogia. Deus, Ele é um Deus espiritual. Quem viu Deus? Nem Moisés, que gostaria de ver Deus, teve a petulância de conversar com Ele. Deus falou assim: você não vai poder me ver. Mas eu entendo que Deus, Ele nos dá a sua ótica. Não é a ótica que você vai comprar os óculos, da visão. Então hoje eu quero fazer uma analogia com o óculos, falando sobre lentes eternas. É assim que a gente tem que olhar a nossa vida, através de lentes eternas. Quantos foram abençoados nesse momento de adoração? Vamos dar uma salva de palmas para esses músicos, né? E se você puder comigo, existem momentos que eu amo dizer para os músicos, sabe? Mais do que a gente clamar pela presença dEle, é a gente hospedar a presença dEle. Quantos sentem a presença do Senhor hoje? Queria que você fechasse um pouco seus olhos e você hospedasse essa presença do Senhor aí dentro de você, nessa atmosfera. Nessa atmosfera que nós somos curados, nós recebemos o toque poderoso do seu amor. Eu sinto que Deus está curando corações que estão feridos. Deus tem trazido você para esse lugar dizendo: eu preciso ser tocado, receber o toque. Sabe, esse momento não é para você receber o toque de ninguém a não ser de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua presença doce, real. Senhor, enquanto nós ouvimos a tua palavra, fala aos nossos corações, faz ela florescer e dar frutos, frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um. Alô. Obrigado. Uma salva de palmas para essa equipe de mídia também, né? E para os voluntários também. E para você que veio para o culto também. Muito bem. A nossa vida cristã é uma vida que tem encontros constantes com Deus.
Então, quando você tem um momento de encontro marcante com Deus, você recebe a salvação, sabe? E o mais interessante é que você foi salvo, está sendo salvo e vai ser salvo. E o microfone vai trocar de novo. Desculpa. Tudo bem. Muito bom. Não tem mais microfone, começa a orar aí, meu. Por que nós fomos salvos? Porque no nosso espírito, ele estava sem a presença de Deus. Romanos 8 diz: porque todos pecaram e estão necessitados da glória de Deus. Quando você convida Jesus através do Espírito Santo para morar no seu coração, você foi salvo no seu espírito. Você está sendo salvo. Por quê? Porque na sua alma existe uma transformação do seu caráter, do jeito que você pensa, cada vez mais precisa ser da maneira que o Senhor Deus pensa. Você pensar a respeito da pessoa, do seu próximo, pensar a respeito de como você lida com a sua vida, com a sua família, com os seus trabalhos. Tudo isso você está sendo salvo, você está sendo transformado. Romanos capítulo 12 diz: porque nós somos transformados pela renovação da nossa mente, nosso entendimento. Isso é muito importante. E nós seremos salvos. Por quê? Porque lá na glória, quando a gente estiver com o Senhor nos céus, o que vai acontecer? Nós vamos ser mais bonitos do que nós já somos. Diz para a pessoa do seu lado: você vai ser mais bonito do que você já é. Teclado. Sabia? Eu vou ser mais bonito que isso. Não sei porque vocês estão rindo, mas é verdade. Sabe? E quando nós temos um encontro com Jesus, ou encontro com a Trindade, existe uma transformação e nós passamos a visualizar o mundo eterno, o mundo de espiritualidade. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olhe bem, tem coisas que a gente está muito acostumado a ver com relação ao cristianismo, mas Deus, Ele quer nos levar àquilo que a gente não visualiza ainda. E quando nós entendemos de visualização, materialismo, nós paramos e queremos entender: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo através da minha família? Você já parou para pensar nisso? Deus, Ele quer que você, como marido, como esposa, como filho, tenha um papel de transformação na sua família. Falando em família, eu queria aqui fazer só um lembrete, abrindo parênteses aqui. Quem são os pais das crianças que estão nos kids? Por favor, você levanta a sua mão. Muito bem. Dia 3 de fevereiro, anota por favor, dia 3 de fevereiro, 9h30 da manhã, neste lugar, nós vamos ter uma reunião com vocês pais,
falando do nosso ministério das crianças, dos kids, sabe? Nós estamos falando sobre eternidade. Eternidade, ela não começa quando nós nos tornamos adultos. Parou para pensar nisso? Não existe o Espírito Santozinho. Já parou para pensar nisso? E nem o Espírito Santo Júnior. Já leu na Bíblia? Espírito Santo Júnior. Entra no meu coração. Agora é o Espírito Santo jovem. Deepers. Não. É o mesmo Espírito Santo. E nós, como ministério de crianças, dos kids, nós entendemos que eles não serão os avivalistas. Eles são os avivalistas. Nós não seremos uma igreja avivalista. Nós estamos sendo uma igreja avivalista. Nós somos uma igreja avivada. Quem concorda comigo, diga amém. Eu gosto de igreja pentecostal. Eu gosto muito. Minha esposa veio da Assembleia. Ó. Glória. Ela até começa a cantar umas músicas. Eu falo, nossa, isso aí existe. Não há ferrolho. O que é ferrolho? Mas existe essa música. E transforma corações. Não quer dizer a respeito de placas, não é verdade? Se você está nos visitando, você é da Assembleia, da Batista, Presbiteriana, sei lá de onde que você é. Você é bem-vindo, porque nós somos parte do corpo. Sabe o que você está fazendo hoje? Você está fazendo tipo assim, ó. Você está vindo coçar a cabeça, sei lá, o ombro. Cabeça não, porque é Cristo, né? Você vem coçar o ombro. Vem visitar a gente, o dedinho. Bem-vindo. Espero que você também seja abençoado. Quem são os visitantes? Levanta a mão para a gente, para te ver. Olha lá, ó, os visitantes aí, ó. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. A Karina, ela falou que você visitante, você tem um presente, é um café. Mas não é café para você tomar, é para você levar para casa e tomar em casa. Entendeu? Se você veio hoje, a próxima vez você não ganha mais. Mas tem um cafezinho para a gente tomar aqui. Beleza? Só você mentir, mas Deus vai te perdoar, aí você se vira com ele. Mas beleza. Voltando. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida eterna. Então, quando nós convocamos os pais das crianças, nós entendemos também que isso é uma parceria, sabia? Nós não fazemos entretenimento de crianças aqui, sabia? Não tem aquele malabarismo. Não, nós ensinamos que mesmo criança você pode ouvir a voz de Deus, você pode ministrar às pessoas, você pode orar e ver as pessoas sendo curadas. Então, pais, para fechar esse parênteses que está ficando muito longo, venham dia 3 de fevereiro, 9h30, para o nosso café da manhã, beleza? Fechou o parênteses. Quando você está vivendo uma vida espiritual na terra, você não vive uma vida espiritual simplesmente para esperar a morte e lá na glória você viver com Deus, sabia? Sabia? Eu não sabia. Mas agora eu estou sabendo. Eu estou descobrindo que isto é um propósito que Deus, Ele quer que nós tenhamos, voltando à analogia dos óculos, as lentes eternas. E na verdade, o primeiro ponto das suas lentes eternas, você tem que entender, qual é o grau? Toda vez que você vai no oftalmo, não é oculista, não é isso? Oftalmo. O oftalmo ele vai querer saber o que está acontecendo na sua visão. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ter a ótica celestial daquilo que nós estamos vivendo. Então, qual é o grau que você precisa? E quando eu falo de grau, nós também temos a interpretação que nós temos o grau de visualização de perto, certo? Quando eu não sabia, minha prima é minha oftalmo, ela falou assim,
você já está precisando de óculos de perto? Eu falei, não, eu acho que não. Ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, minha idade, X. Tá bom, vai, 46. Aí ele falou assim, não, mas está na hora de você usar óculos. Não, não tem na hora não. Assim, quando você pega o seu livro, você não tem que ficar ajustando. Eu falei, pô, é verdade. Esses dias, hoje eu esqueci minha Bíblia. Eu carrego uma Bíblia de bolso, literalmente de bolso. Quando eu vou ministrar com o pastor, ele falou assim, você tem uma Bíblia de papel? Tem. Aí eu dou para ele e falei assim, mano, é menor que meu celular. E a letra também, é pequenininha. Eu falei assim, não dá para ler. Dá para ler. Eu lia quando eu pegava ônibus em São Paulo. Então eu sentava, tirava do bolso, lia. Quando você precisa de lentes do Senhor adaptados para perto, por que perto? Porque perto você vê detalhes, sabe? E detalhes são importantes porque Deus é um Deus detalhista. Quando você tem essa lente de perto, você começa a visualizar pontos que às vezes as pessoas não visualizam. Então, a minha analogia com a lente de perto é, o que Deus está te mostrando quando você está conversando com as pessoas? Essa semana retrasada, eu me encontrei com um pastor que eu tinha conhecido há 30 anos atrás. Fazia 30 anos que eu não via ele. Eu estava conversando com ele e sempre a gente, né? Aquele coração que é avivalista, ele quer ministrar as pessoas, sabe? Não quer? Cadê? Deixa eu falar o que Deus está fazendo. E o Espírito Santo falou assim, calma. Você jovem desse jeito, não seja tão eufórico. Né? E eu jovem me contive na cadeira. E o papo começou a rolar, ele começou a falar daquilo que Deus estava falando e fazendo na igreja dele. E o Espírito Santo falou assim, continua ouvindo. E aí a gente fala assim, no nosso coração assim, não, mas Deus, eu vim aqui para ministrar, eu quero falar, não sei o quê. Sabe, quando a gente começa a ter essa ótica de detalhes, Deus ele quer que a gente pare e observe e veja aquilo que Ele está fazendo, ou aquilo que pode ser feito. Neemias, quando ele foi fazer a restauração da cidade, ele parou e ficou por um tempo observando. E quando ele estava conversando sobre o crescimento da igreja dele, ele parou e começou a contar da minha geração e a geração que veio dos filhos dele. E ele começou a trazer a dificuldade dele com relação aos jovens que estavam, entre aspas, um pouco esfriados com Jesus, sabe? Sabe aquela historinha do jovem que vai para a faculdade e se esfria? Aqui nós acreditamos que o jovem vai ser preparado para influenciar as faculdades. Aqui nós acreditamos que os jovens vão criar avivamentos nas salas de aula. Sabe? Se você é universitário, recebe essa porção e essa palavra que nós somos feitos para influenciar as faculdades. Você que estuda, você é feito para influenciar a sua escola. E quando eu falava sobre isso com ele, ele me disse assim, Esdras, eu meio que larguei assim de mão esses jovens que eles não estão, sabe, amando, com aquela paixão por Jesus. Eu estou fazendo o trabalho com as crianças, com os bebês. E naquele momento eu parei e eu falei, e aí sabe quando você sente que Deus te libera e fala assim, agora fala. E eu falo, falar o quê? E eu comecei a compartilhar com ele aquilo que Deus está fazendo no meio dos jovens aqui. Sabe, eu não quero dizer isso como um grau de petulância, mas a gente simplesmente precisa celebrar aquilo que Deus está fazendo. É uma realidade. E a gente não vai ficar calado, porque
aquilo que Deus está fazendo no oculto, a gente vai falar no telhado. Sabe? Ano passado, teve um garoto aqui que ele começou a fazer uma reunião dentro da sua escola, na hora do intervalo. E teve um dia que ele falou assim: Esdras, hoje um dia foi um tanto estranho. Por quê? Só tinha 2 times jogando vôlei e o resto estava ouvindo eu pregar. Eu falei: caramba, alguma coisa está acontecendo. E eu comecei a contar essa história para o pastor. Aí o pastor falou assim: nossa, o que está acontecendo? Eu falei: é isso que está acontecendo. E eu comecei a comentar também sobre as conexões divinas que Deus está fazendo conosco. Essa pessoa, esse jovem da nossa igreja, ele se conectou com um dos avivalistas de 1990, Randy Clark. E o Randy Clark convidou ele para fazer parte do time dele. E eu comecei a contar a história do Randy Clark. E ele virou para mim e falou assim: peraí, o Randy Clark não é aquele cara dos anos 90? Eu falei: é. Eu falei assim: mas ele está vivo? Eu falei: que eu saiba, sim. E ele está vindo direto para o Brasil ativar os jovens. Ele me conta mais. Ele se ajeitou na cadeira e falou assim: me conta mais sobre isso. E a gente começou a conversar. E no momento que a gente conversava, sabe quando dá aquela sensação que você despertou alguma coisa no coração daquele pastor? E ele falou assim: olha, pega a informação que eu quero mandar meus jovens para lá. O que eu entendi naquele momento? Que Deus me deu a ótica de entender, sabe? A gente não pode deixar as pessoas: eles não estão avivados, vamos pegar a outra geração. Não! A geração do avivamento, se você está respirando, você é um avivalista. Não é assim, não é a respeito de você ter idade. E eu estou entendendo isso, porque eu estou chegando em maturidade, mas eu estou entendendo. Eu tenho a mesma força, o mesmo vigor de ver uma geração apaixonada por Jesus. Eu não tenho problema se de repente eu tenho só que ficar de joelhos para interceder por uma igreja, mas eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. Quantos também querem fazer parte? Diga amém. Amém. Nós vivemos para viver e enxergar a ótica de Deus de perto. Queria que a gente tivesse um momento de oração pela geração. Quantos creem que a nossa oração tem poder? Então vamos fazer um momento de oração de 30 segundos em favor da geração do Brasil. Comece a levantar o seu clamor. Senhor, nós oramos pela geração dos viventes nesse país. Nós te clamamos que o Senhor venha com algo poderoso, intenso e genuíno. E nós, em unidade, unimos as nossas orações em concordância. Senhor, faz algo transformador através das nossas vidas e das nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Jesus, quando ele via em detalhes, ele trazia de uma forma muito interessante. Abre comigo Marcos capítulo 2, versículo 5 a 12. Jesus, eu vou parafrasear esse texto, tá? Que é um pouco longo. Jesus, ele estava numa casa e ele estava pregando o evangelho, falando sobre o reino. E de repente souberam 5 amigos que Jesus estava nessa casa. Um dos amigos era paralítico. E eles fizeram o quê? Vamos lá levar esse nosso amigo para ser curado. Eles levaram e a casa estava bombando. Não tinha como entrar. Ainda mais com um paralítico em cima de uma cama. Não existia lugar preferencial naquele lugar, naquela época. Só que os caras tiveram uma boa ideia. Eles falaram: vamos subir no telhado, vamos destelhar um negócio e vamos descer o cara para dentro, na frente de Jesus. E Jesus recebeu dos altos esse paralítico e ele começou a visualizar o coração das pessoas, sabe?
Tinha muita gente que vinha assim, vamos ver se esse Jesus realmente é o Filho de Deus. E ele parou, e Jesus olhando os corações, em versículo 6 ele diz: estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam os seus corações, dizendo, sabe? Jesus, ele sabia que aqueles fariseus iam julgar Jesus por algum motivo. Eles estavam caçando assunto para julgar Jesus. Jesus deu o assunto. Qual que é o assunto? Ele chegou para o paralítico, olhou para ele e falou assim: amigão, seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo, foi a deixa. E Jesus, com muito bom humor, eu acho que Jesus era um cara bem humorado. Ele falou assim: vocês estão me julgando, né? Porque eu estou dizendo que ele está perdoado. Aí ele chegou: qual que é mais difícil? Vamos lá, Jesus perguntou: qual que é mais difícil? Eu falar que ele está perdoado dos pecados, ou para ele levantar e andar? Aí eu creio que Jesus bugou a cabeça dos fariseus, das autoridades. Assim, tá bom, vai. Para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e também para fazer ele andar, vai, levanta, toma tua cama e vai embora. Jesus entendia o detalhe dos corações. Muitas vezes, nós como igreja, somos rápidos para julgar a atitude das pessoas. Em alguns momentos eu tenho encorajado no discipulado os meninos, dizendo assim: quando você às vezes recebe uma resposta ou alguma informação, para tentar entender o que está ao redor. O que está no coração dessa pessoa? E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai trazer lucidez e luz para muitos pontos quando você faz perguntas inteligentes como Jesus. O que é mais difícil? Então, peça sempre, e eu também sempre peço para Deus, me dê estratégias para poder chegar nos detalhes dos corações das pessoas. Lentes para longe. Se vocês não sabem, eu não enxergo o seu rosto a 1 palmo da minha frente. Eu estou de lente, fiquem tranquilos. Eu não ando só por fé. Eu uso lente de contato. Mas se eu tirar a lente de contato, eu não consigo ver o seu rosto a 5 palmos. Depois agenda a minha cura interior, porque alguém está rindo da minha cara aqui. Não, vocês podem rir, sem problema nenhum. Eu já falei e vou repetir mais uma vez. Deus pelo menos me deu bom humor. Sério. Porque imagina, você nascer japonês, né? Imagina a criança quando nasce tem voz fina. A minha voz era mais fina que essa. Tá? E, segundo as fotos, a minha cabeça não cresceu desde então. Eu era, sabe o mini crack? Eu era um mini crack. E você, japonês chama Esdras. Então, todo começo de ano, sabe? A professora fala assim: você se levanta, fala o seu nome, se apresenta. E todo ano era traumático. Por quê? Você tinha que levantar com aquela vozinha: bom dia! Os caras não sabiam se era menino, menina. Meu nome é Esdras. Quando falava isso, todo mundo olhava, né? Ninguém estava aí quando, Tiago, Felipe. Aí quando eu olhava, Esdras. Então, eu falo para Deus, nas minhas prosas com Deus, eu falo: pelo menos você me deu bom humor. Porque até eu consigo me zoar comigo mesmo. E Deus é um Deus de bom humor. Então alguma característica eu já sei que eu tenho. E quando você tem óculos para ver de longe, você começa também a entender o panorama que Deus tem para a sua vida. E para aquilo, e para a perspectiva daquilo que você precisa ver. Por exemplo,
O natural do ser humano, quando você entra na escola, você começa a aprender de modo errado a lei da vida. Como que é a lei da vida? Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Nós não vivemos dessa maneira. Eu já estou mais ou menos no meio do caminho aí, pá. Mas eu acredito que nós temos muito mais para fazer. Mesmo com a vozinha fina. E hoje, no contexto cristão, eu acho muito interessante que nós falamos de vida em abundância, falando da condição material, da condição intelectual. Mas Deus ama cada um do jeito que você é. Sabia? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: Deus te ama do jeito que você é. Mas Ele quer te transformar. Sabia? É por isso que nós estudamos. É por isso que nós fazemos a leitura da Bíblia em 6 meses. Eu falo, pastor, nós vamos ser a igreja que em 2 anos já leu a Bíblia 3 vezes. Nunca tinha visto isso na minha vida. Uma igreja de 2 anos ler a Bíblia 3 vezes. Sabe por quê? Porque nós estamos entrando numa realidade que a realidade não é ajuntamento. Isso daqui é só um dos propósitos. É só um propósito, um dos. O propósito desse ajuntamento é fazer pessoas parecidas com Jesus. Sabia? Nós queremos que você saia desse lugar, saia da sua cadeira e ministre aos corações das pessoas. Você está me achando estranho? Vai para o discipulado, vai na RD para você ver o que acontece. Você vai começar a orar pelos enfermos. Não acredito. Tinha momentos quando a gente começou a fazer a RD, a pessoa, vamos orar pelo doente. Você ora. Eu? E quando eu orava, curava, eu falei, não acredito. Às vezes nem a gente acreditava. Tinha momentos que eu ministrava junto com o pastor, ele falou, vamos lá na igreja, ora pelo fulano. Ora pelo fulano. Aí o que aconteceu? Curei. Foi curado. Foi curado? É. Aí a pessoa começou a chorar, se espernear, glorificar a Deus. Eu falei assim, sério que aconteceu isso? Até que nossas lentes sejam ajustadas, às vezes a gente fica meio embaçado, né? Fica, sério mesmo? Aconteceu isso? Agora, esse é o ambiente de fé em que nós estamos para capacitação dos santos. Não é um lugar para você recarregar suas baterias espirituais. É lugar para você se capacitar para que entre os domingos você faça o reino de Deus ser conhecido. Então, quanto mais você vir para essa igreja, você vai começar a ver muitos rostos diferentes aqui na frente. Muitos rostos diferentes liderando uma RD. Sabe por quê? Não é porque a gente é preguiçoso. Não é que a gente não quer fazer a obra de Deus. Pelo contrário, quanto mais a gente entende que a gente vai fazer a obra de Deus, nós capacitamos pessoas para serem líderes. Eu até incentivo muitas vezes os líderes de louvor e adoração aqui. As pessoas, se eu receber um convite para ministrar em outro lugar, o que eu faço? Vai! Porque nós não estamos formando pessoas para o caminho santo. Nós estamos formando pessoas para o reino. O reino precisa avançar. Se você tem amigos que estão desanimados, senta, toma um café com ele. Me conta o que está acontecendo. Você não sabe, igreja assim, essa ali, difícil, isso e aquilo. Agora deixa eu contar o que Deus está fazendo aqui. Eu estou vendo pessoas de depressão serem curadas. Eu estou aprendendo a orar pelos doentes, eles estão sendo curados. Nossa igreja está lendo a Bíblia o ano inteiro.
Sabe como João Batista, que ele estava naquele momento de desânimo na prisão, assim, pergunta se realmente Jesus ele é o Filho de Deus que a gente tinha que esperar. E Jesus falava o quê? Avisa ele, só expressa para ele o seguinte: os cegos estão vendo, os mudos estão falando, e o reino está sendo propagado. Quer mais alguma coisa? É assim que nós vamos fazer, e é assim que nós estamos fazendo. Por isso, não perca, RD, venha ser capacitado e ativado para você viver o sobrenatural com Deus. Amém? Amém. Vamos fazer coisas maiores que o nosso mestre, sabe? Quando a gente fala sobre eternidade numa perspectiva panorâmica, teve um dia que eu estava conversando com o pastor falou assim, no meu discipulado eu levei os meninos para o cemitério. Oi? Para o cemitério. Ah, tá. Eu achei que o pastor tinha, né? Não sei. Me explica melhor. Ele falou assim, eu pedi para eles olharem para as lápides. Por quê? Porque eu queria que eles pensassem, o que é que eu vou deixar de legado quando eu morrer? Vou fazer um convite meio esquisito para vocês, tá? Mas toda vez que você tiver um funeral, vá. E você vai fazer Eclesiastes 7, capítulo 2 se tornar realidade. Vai lá. Eclesiastes 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Sabe? Muitas vezes é um momento de dor, de tristeza, mas é um momento também para nós que ficamos de reflexão. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com aquilo eterno que Deus colocou no meu coração? Esses dias, eu estava conversando com um pastor, e o pastor falou assim para mim, Esdras, quando você morrer, como é que você quer o seu funeral? Eu falei, cara, nunca pensei, né? Eu nem vou estar aqui para ver. Mas como é que você quer o seu funeral? Eu falei assim, eu não sei. E ele falou assim, eu quero meu funeral com um monte de gente dizendo que eu fui o homem de Deus. E eu falei assim, é razoável. E eu tenho colocado diante de Deus essa conversa com esse pastor, e eu estou começando a chegar numa conclusão para mim, sabe? Quando eu chegar lá no meu fim, aqui na terra, eu quero entender que as pessoas que vão estar do meu lado, nesse meu dia, vão ser pessoas que vão se lembrar do quanto eu amei Jesus e consegui amar as pessoas como Jesus. Eu acho que esse é o meu funeral que eu gostaria de ter. Pessoas com quem eu passei nessa terra e eles falaram assim, valeu a pena viver com ele porque eu aprendi um pouquinho de Jesus. E você? Eu acho que sempre vale a gente pensar, como é que eu vou encerrar a minha carreira? Né? Voltando às nossas lentes. Número 2, quantidade de luz. Quando você está com muito sol, você tem que usar um óculos escuro. Né? Esses dias eu estava falando o pastor assistiu um filme e ele falou assim que o pessoal por causa da neve tem uma reflexão muito mais forte. Então eles tiveram que fazer um óculos diferenciado lá para sobreviver na neve. Quem é a luz para as nossas vidas? Salmo 119, versículo 5. Todo mundo sabe esse versículo, né? Não vamos nem abrir, vamos lá de cor.
lâmpada, meus pés é a sua e luz. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Quanto de luz nós estamos absorvendo, né? Então, Isaías capítulo 9, versículo 2 também diz: outra luz que veio, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías 9 fala da vinda do Messias, Jesus, luz do mundo. Quanto mais alinhados com Deus, mais luz nós vamos receber. E a luz ilumina os nossos passos. A luz, ela traz visualização daquilo que muitas vezes em trevas a gente não enxerga. E as pessoas não enxergam. Essa semana, a gente foi tirar umas férias, né, no litoral. E a minha sensação naquele lugar era Noé. Só chuva. Chuva, 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 chuva. Aí depois de chuva, chuvinha. Depois da chuvinha, chuvona. Cara, eu nunca tinha visto tanta chuva na minha vida. Andar de carro parecia que não dava mais. A gente começou a ficar agoniado. Gente, vamos tomar um sorvetinho? Aonde? Não dá nem para passar com o carro. Mas o que ICS House Guarujá? Com chuva. E a chuva começou a entrar dentro de casa. Então o que nós resolvemos? Jogar Uno. Sabe Uno? É legal Uno, eu aprendi a jogar, eu acho. Mas eu não jogo porque eu sempre perco. Eu sou meio devagarzinho, sabe? Vocês entenderam da minha matemática, então assim, número não é muito bom comigo, mas valeu. E de repente, a gente estava no quarto e um dos elementos do ICS House, não vou dizer quem é, começou a fazer assim, ai, eu estou vendo dentro, estou sentindo um negócio, não sei o quê. Eu estava lá no quarto. E de repente o pastor, em nome de Jesus, e não bastava a chuva, meu Deus do céu. Hã? Que férias. Só que não. Foi férias. Mas o interessante foi o seguinte. A gente começou a oração na sala, né? Por que eu estou falando isso? Porque assim, as lentes, elas estão sempre ajustadas. Agora, às vezes a gente não sabe se é o diabo, se é só sentimento. E o cachorro começou a latir. O meu cachorro. O meu Simba. E aí a gente começa a fazer as analogias, né? De noite, o cachorro vai lá pro fundo, começa a latir. Ai, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu falei, que é o quero lá, meu. E aí a gente começou a orar. Por que eu estou falando isso? Porque aí depois, todo mundo desceu, começou a orar na sala, né? Com aquele traz o óleo, pega o azeite, começa a besuntar todo mundo, e vai. Aí na hora, vamos dormir. Aí as meninas falam assim, ai, sobe comigo, estou com medo. Aí teve um elemento lá, que eu não vou dizer quem só para tirar a curiosidade de vocês, pegou uma espátula da cozinha e subiu. Eu vou lá com você, toda valente, eu vou com você. Eu falei, mano do céu, onde que nós estamos? ICS House mesmo. Hoje vai ter paredão, vocês podem ter certeza. Ai, meu Deus do céu. Mas, voltando de toda a brincadeira, eu espero que vocês lembrem do que eu estou falando, né? Não é só do ICS House, tá? Mas é que assim, a gente começou a conversar entre a gente. Assim, gente, peraí. Nós não somos a luz?
Então assim, se a gente viu que as trevas estão chegando, assim, peraí. Aqui não, aqui tem luz. Sabe? Às vezes a gente chega, ai não, porque aquele lugar, depois eu vou explicar com mais detalhe. Ai, aquele lugar é tão opressivo, ai, eu não quero ir naquele lugar. Nossa, me sinto tão pesado. A pergunta é, Deus pediu para você ir? Você é luz, então vai. Agora, Deus às vezes fala para você, não vá, então não vai. Não arruma a sarna para se coçar. Agora, quando você entende que é o propósito de Deus para a sua vida, entrar em guerra espiritual, vai. Porque nós somos a luz. Deus, em Jesus, depositou luz no nosso coração. Então, quanto mais ajustada a nossa lente para entender o panorama, daqui que eu vou resolver esse negócio aqui. Sabe? Isso não é só na questão espiritual. Eu vou começar a dizer para você alguns inputs. Aula de inglês. Quando você está num problema lá da sua empresa, ninguém sabe resolver. Você lembra lá da história de José? Ah, pode deixar que Deus resolve. Sabe? A gente tem que ousar. Ah, aqui, peraí. Calma aí que eu vou lá no banheiro e já volto. Fala, por que no banheiro? Às vezes no banheiro você vai lá orar. Deus, me dá sabedoria. Me ajuda aqui. Ora em línguas. E mais um pouco em línguas. E volta. Tá bom, vamos lá resolver. Deus vai te dar sabedoria. Às vezes você está no quarto. Sei lá, Deus começa a mexer na sua cabeça. Faz isso, faz aquilo. E você começa a ter estratégias. Eu oro e declaro nesse momento que Deus derrame estratégias soberanas e criativas sobre as nossas vidas. Para resolver não só os nossos problemas, mas para que as pessoas possam ver a luz de Deus entrando em cada lugar da nossa vida. E na vida deles, avivamento começa dessa maneira. Ó, presta atenção, até nas redes sociais, o que você faz para levar luz? Não estou falando que agora toda manhã você tem que abrir a Bíblia, tirar foto da Bíblia e botar o versículo. Não. Quer dizer, se Deus pedir, sim. Mas se não, não. Você está entendendo? Deus, Ele quer que você use criatividade. Eu não sou um cara muito de rede social. E a minha esposa, ela fala assim, vamos fazer uma pergunta aí, a resposta. Eu falei, o que é isso, mano? Vou responder para ninguém. Nunca parei para pensar que eu ia responder para ninguém. Sei lá. Mas quando ela me joga nesse lugar de desconforto, eu começo a entender. Calma aí, eles estão fazendo perguntas do reino, eu preciso trazer resposta do reino. De repente é uma semente lançada onde as pessoas falam assim, cara, nunca parei para pensar nisso. Você pode ser uma resposta de Deus para as outras pessoas, sabia? Na rede social, no Instagram, no Facebook. Então, que nossos corações estejam atentos àquilo que Deus está fazendo, amém? E quando nós falamos de panorama, nós visualizamos Isaías 55:8. Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Para pensar? Às vezes a gente fica conversando, né? Ah, por que Deus não faz isso e assim assado? Já parou para pensar? Às vezes a gente fica trocando uma ideia com Deus. Deus, você podia fazer assim, né? Vou te dar uma ideia, Deus. Deixa eu te dar uma dica, Deus. Chega aí. Vamos trocar uma ideia. E Deus assim, tá bom. E o mais engraçado é que Ele senta com a gente. E Ele ouve as nossas bobagens. Mas depois, Ele é um Deus tão amoroso assim. Olha, deixa eu explicar para você. Eu sou Deus. Aí você fala, é verdade. Deus, Ele é um Deus que nos ama e Ele quer que nós entendamos que os pensamentos dEle não são como os nossos pensamentos. São altos, são profundos.
Quem pode compreender o intento do Senhor? Ninguém. Porque todas as coisas são para Ele, e são dele e para Ele. É assim que Paulo dizia. Quando a gente vê na Bíblia momentos que nós precisamos ter as lentes para longe amplificadas. Em 2 Reis, capítulo 6, Eliseu estava numa situação em que o povo sírio cercou Israel. E o servo dele falou assim: Eliseu, deu ruim. Por quê, servo? Porque o povo sírio cercou a gente. Não dá mais. Deu ruim. E aí Eliseu falou assim: calma aí, eu vou orar para Deus, para você entender o tamanho do exército que está do nosso lado. E o servo, ele teve uma visualização física do exército que estava ao lado dele. Vamos pensar agora no nosso cotidiano. Quando o diabo caiu da terra, ele trouxe 1/3 dos anjos, certo? Se veio 1/3 com os anjos, então sobrou quantos lá em cima? 2/3. Então vou te dizer uma coisa: quando existe a operação de um demônio, no céu existe a operação de 2 anjos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra a gente. Então, a perspectiva muitas vezes é: o que é que Deus está querendo nos mostrar? Olha para o irmão do teu lado e diz: o que é que Deus quer te mostrar? Número 3, uma visão apurada. Meu maior desespero quando eu vou para o oftalmo é assim: tomara que meu grau não tenha mudado. Mas não adianta, muda. À medida que a gente tem que olhar para mais longe, temos que mudar o grau. Senão, a gente fica estagnado. Ou para perto. Existem temporadas de Deus. E existem momentos que Deus está destravando e proporcionando também para o caminho santo, nós como igreja, ser uma igreja fiel à Bíblia, que crê e se move nos dons do Espírito Santo para que vidas sejam por meio do amor de Cristo. É para isso que a igreja Caminho Santo existe, sabia? Nós somos a extensão do amor de Cristo. Nós podemos estar passando por temporadas, sabia? Eu não sei se você parou para pensar. Um dia eu parei para pensar porque eu vi uma pregação, então estou repetindo essa pregação. Existem temporadas de Deus na nossa vida, e são estações, né? A primavera, flores coloridas, ai, glória a Deus, aleluia. O verão, onde tem sol. O outono, às vezes, o negócio começa a ficar meio esquisito, sabe? A folha começa a murchar. Aí você fala: não, vai virar, vai mudar. E aí, quando vai mudar, vem o quê? O inverno. Congelante, frio, desesperador. Estamos chegando a 20 graus, eu estou ficando desesperado. Meu Deus, cadê o calor que estava aqui? Eu amo o calor. Porque o meu problema de calor é só o calor. E o cheiro, né? Tem que tomar banho. Mas quando tem frio, o frio, eu suo também. Então assim, não tem problema. Agora, frio, o meu metabolismo, parece que eu sou urso, né? Quando eu durmo, parece que a cama me abraça. Não consigo acordar de cedo, não consigo. É uma luta. Não sei se é o diabo, mas não consigo. Fico ungindo a cama noite e dia e noite. Cama, seja liberta desse negócio que me acorda. E não acordo. Minha filha vai me pedir tetê. Mas quando é verão eu acordo feliz,
Não que eu não acorde feliz no inverno, é que eu demoro para acordar. Para botar roupa. Quantos agasalhos eu preciso pôr, meu Deus do céu? Eu não gosto de usar os agasalhos. Quando eu uso agasalho, eu não gosto. É esquisito. Então, mas Deus, Ele leva cada um de nós para as estações da vida. Eu não sei a estação que você está vivendo, mas eu tenho certeza que Deus, Ele faz ciclos para que a gente possa ter o aperfeiçoamento, sabe? Existia uma frase, numa época que a gente falava lá na igreja: abraça o processo. Abraçar o processo de Deus, às vezes é esquisito, sabe? Você se sente meio esquisito. Teve uma época que eu me sentia esquisito dentro da igreja. Já parou para pensar isso? Esquisito dentro da igreja. Eu que sou rato de igreja, vivia dentro de igreja, me sentia esquisito dentro da igreja. Eu falo: Deus, eu tenho que sair da igreja? Deus fala: claro que não. Você tem que abraçar o processo. E quando eu abraçava o processo, depois eu saía e sei lá, parecia um passe de mágica, pá. Aí eu falei assim: nossa, eu estou na mesma situação, só que eu estou sentindo Deus aqui no meu coração. Deus falando, Deus ministrando, e de repente a coisa mudava. Eu declaro sobre a sua vida que estações vão ir e vir, mas o seu coração vai estar sempre firme nas promessas que Deus tem sobre a sua vida, sabe? Existem promessas nas nossas vidas, e elas vão se cumprir. É que nem quando o pastor está no avião, vai cair, o pessoal fala: vai cair o avião. Vai cair nada, Deus tem tanta coisa para cumprir, eu estou aqui dentro, não vai cair. Não vai cair. E as pessoas falam assim: ah, cara, eu não sei se a gente vai durar quanto tempo. Deus vai durar a gente o tempo que for necessário para a gente cumprir o que Ele tem para fazer na nossa vida. É. Por isso que nós estamos num processo de santificação. Santificação é você lidar com a sua vida não da forma que você quer mais, mas como Deus quer. E isso remete 1 Coríntios 3,12, que diz: 3, 1 e 2: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Podíeis, nem tampouco agora podeis. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: ei, eu quero que você cresça, que você amadureça espiritualmente. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa de Minas Gerais, e a conversa foi, a minha conversa teve com mais uma pessoa, e a conversa final foi assim: nossa, então você está dizendo que eu sou responsável pelas minhas próprias decisões? Eu falei assim: desde sempre, meu amigo. Desde sempre. Que ele falou assim: eu não sei se eu vou para lugar X, se eu vou para lugar Y. Eu falei assim: cara, então assim, se você precisa de uma resposta, sabe o que você precisa fazer? Você precisa acelerar esse processo. Senão vai acabar a tua vida, você vai ficar esperando. Como que eu faço isso? Jejua, ora, busca a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida, tudo. Sabia? Tudo. E tudo no original, sabe o que significa? Tudo. Deus quer que vivamos na dependência com Ele. Esse lugar aqui, nós somos orientados, nós somos alinhados, mas a maior dependência da nossa vida é com o nosso Deus, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Eu quero que você se levante nessa noite e se coloque diante do Senhor. Peça para Ele nesse momento
que você viva com as lentes eternas a sua vida. Feche os teus olhos nesse momento. Abre a sua boca dizendo ao Espírito Santo: Espírito Santo, vem me ajudar. O Senhor que foi o prometido de Jesus Cristo para ser o nosso ajudador. Senhor, nós te pedimos essa noite, venha fazer a tua vontade do nosso coração como indivíduos. Queremos olhar com os olhos da perspectiva que o Senhor tem para nós. Invade as nossas casas, invade cada vez mais as reuniões da nossa igreja, para transformar os nossos corações. Nós não queremos simplesmente ser aqueles filhos pequenos que simplesmente querem brincar com o Senhor. Não, nós queremos falar dos negócios do Teu reino. Nós queremos ser os bons administradores do Teu reino. Nós queremos ser os embaixadores que levam poder dos altos para as pessoas que estão ao nosso redor. Levanta suas mãos nesse momento. Começa a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Nós hospedamos o Senhor, mas esse é o momento de clamar por mais da sua presença, Espírito Santo. Um poder como o de Atos capítulo 2, onde foram revestidos de poder dos altos, poder sobrenatural e explosivo, para fazer o mundo virar de ponta cabeça. Senhor Deus, nós nos rendemos ao Senhor nesta noite. Nós te pedimos, troca as nossas lentes naturais pelas lentes eternas, para entendermos aquilo que é do Teu reino, a eternidade vivendo nesta terra em vida. E da mesma forma, Senhor, nós queremos Te adorar, mesmo que a gente já Te adorou em intensidade. Mais uma vez, adore ao Senhor, dizendo que dia e noite suba a nossa adoração.